está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque a partir desse momento tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, né? A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, sempre com aquele foco forte na Fórmula 1. Hoje a gente até muda um pouquinho, mas aquele foco forte na Fórmula 1 como a gente sempre faz, né? No nosso resumo, mas conteúdo do site f1mania.net, então você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando. Só dando uma olhada rápida aqui na homepage da F1 Mania, aqui, por exemplo, hoje tem 24 horas de Le Mans, tem Turismo Nacional, tem TCR, tem, claro, Fórmula 1, MotoGP, tem WEC, tem um montão de coisa aqui, né? Então dá uma olhadinha lá, claro, baixa nosso aplicativo também, o universo completo aí do automobilismo para você curtir lá no F1 Mania, beleza? Aqui no nosso podcast, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, é isso aí, completo aí, cobertura completa lá no f1mania.net. Hoje, segunda-feira, né? A gente começando mais uma semana de corrida, Race Week, temos aí no fim de semana. Sim. GP do Canadá, vai ser a 8ª temporada da Fórmula 1, então, claro, durante a semana a gente vai falar muito dessa corrida lá em Montreal, mas nesse primeiro bloco a gente ainda vai falar aqui de Fórmula 1 do Verstappen, Garcia, porque agora, segundo aí nós temos uma equipe o holandês, o bicampeão, né? Ele já disse que já fez tudo na Fórmula 1, tudo que queria fazer na Fórmula 1. A gente explica melhor isso no primeiro bloco. No segundo a gente fala das 24 horas de Le Mans que teve nesse final de semana aí, vitória do Giovinazzi, né? A Ferrari vencendo aí, quebrando um longo jejum. Inclusive, Garcia, para fechar as tradicionais rapidinhas, né? E aí tem aqui, ó, curioso, viu, Garcia? Uma lista que mostra aí os 3 primeiros maiores causadores de gastos por acidentes na Fórmula 1 2023, né? Então, vamos delatar aqui quem é que gastou mais dinheiro, isso no terceiro bloco. Aí para fechar tem o Newey também falando sobre grandes diferenças de desempenho aí com os novos motores de 2026. E ainda o Hamilton, né, falando sobre o documentário dele ali, né, muito parecido com Ayrton Senna. Inclusive o Hamilton fez uma comparação também com Ayrton Senna, viu, Garcia? Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, 12 de junho de 2023, esse dia dos namorados aqui, começando mais uma semana. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, pra gente começar aqui então essa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, Gavi, nas últimas semanas a gente tem falado, não muito, mas a gente tem começado a falar sobre a possibilidade do Verstappen não ficar muito tempo na Fórmula 1, né? Vem novo regulamento aí em 2026, a gente sabe que até lá o Verstappen pode ser, sei lá, pentacampeão do mundo, vários números, né, enfim, ele que já tem inclusive 170 GPs e ele ganhou aí quase um quarto praticamente desses GPs, né, ele tem 40 vitórias, 2 títulos mundiais, e ele disse que ele já alcançou seus objetivos na categoria, na Fórmula 1, tá? Ele falou assim, ele leu, na verdade, ele estava numa conversa com o jornal The Times, e ele leu o título de uma coluna do Timo Glock, né? E essa coluna, o título dessa coluna era: aos 25 anos, Verstappen pode conquistar qualquer coisa. A questão é, ele quer. Esse era o título da coluna do Timo Glock. E o Verstappen falou assim: é exatamente isso nesse momento, né? Ele foi perguntado se ele tá preocupado, se ele quer números, recordes no esporte. Ele falou: não, mais nada, tá tudo bem, né? Ele falou assim: inicialmente quando eu entrei na Fórmula 1, o que me preocupava era se eu ia conseguir um carro que me permitisse mostrar o que eu posso fazer, né? Ele falou assim: e eu cheguei a essa posição, então agora nada mais importa, tanto faz, já fiz tudo o que eu queria fazer na Fórmula 1. E esses dias a gente falou assim, poxa, ele falou que talvez não ficasse muito tempo, que talvez não, né, a Fórmula 1 não fosse pra ele por tanto tempo assim, agora ele manda essa. Será que, assim, a gente fala muito sobre a hegemonia Verstappen, será que essa hegemonia não vai durar tanto tempo porque o próprio Verstappen eventualmente não faz questão? Olha, Garcia, ele dá muitos indícios disso, né? O Verstappen, há algum tempo já, ele fala sobre não ficar tanto tempo assim na Fórmula 1,
né? Já não é a primeira vez aí, já vem se repetindo, então esse mesmo discurso do Verstappen, né? E ele diz agora aí que já conquistou tudo, de fato, Garcia, ele tá numa posição ali já, a gente falou, hoje ele é o cara a ser batido na Fórmula 1, então ele alcança realmente essa posição de sucesso, né? Que é estar lá, então ser a referência, né? Ser o grande nome, o grande destaque do esporte a motor mundial, conquistou já 2 títulos também. Eu consigo entender o ponto de vista do Verstappen. Agora, a gente sabe que na Fórmula 1 sempre se tratou também de você dominar por muito tempo, né? Ali o lance sempre foi esse, né, Garcia? Você tentar ali, os pilotos ficavam algum tempo e tentando exercer esse domínio o maior tempo possível. Me parece um tanto quanto, assim, prematuro também você ser bicampeão e dizer que já conquistou, né, tudo ali, mas é uma situação complicada, né, Garcia? Porque de fato ele conquistou tudo, cara. Hoje ele é a referência. Agora, eu quero me manter 10 anos aqui nessa posição. Eu não sei se isso é uma tendência também dessa. Com corrida praticamente todo fim de pois semana. Né, Garcia? Até dessa nova geração que vai chegando, né? Não é o desejo ali. Tem uma preocupação muito com a qualidade de vida, né, que eu acho muito justa, uma preocupação com o lado mental, coisa que nós, né, assim, que já temos ali quase os 40 anos, ainda a gente tá começando a aprender agora, né, Garcia? Eu acho que tem isso, rola muito hoje, né? Então, dá para entender essa perspectiva do Verstappen e olha, assim, segundo alguns especialistas, inclusive, Garcia, pode ser até uma tendência da nova geração, os pilotos correndo por menos tempo, né? A gente já falou uma vez sobre aqui, eu não lembro quem, cara, que falou sobre isso, se foi o Damon Hill, Garcia, se foi o Ralf Schumacher, algum desses ex-pilotos aí falou sobre, né? Então, de repente, os pilotos terem carreiras com menos longas aí também, dado o esforço, né, que a gente tem, mais corridas, como você falou, corrida quase todo final de semana. Então, tá ficando apertado também, né? A verdade é essa, Garcia. Fui buscar esses dias, ele falou pra Sky Sports, Gavi, ele também deu uma declaração parecida com isso, e aí é onde a gente fala, ele tá dando cada vez mais dicas, ele tá dando cada vez mais indícios. Ele falou primeiro, quando meu atual contrato acabar, eu vou ter 31 anos, né? E vai ser um ponto onde eu já terei corrido na Fórmula 1 por muito tempo, né? E aí ele falou assim, gosto de vencer, gosto de ser competitivo, mas se você não consegue se motivar totalmente para ir a todas as corridas, você precisa perguntar se você realmente deseja continuar. E ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, eu adoro as 24 horas de Le Mans, adoro as corridas de longa duração, adoro ver os carros GT3 correrem em Nürburgring, são coisas que eu quero experimentar na minha vida e eu não quero fazer isso quando eu tiver 40, 50 anos, porque assim eu não vou estar mais no auge da minha performance, né? Aos 31 anos eu tô convencido de que eu ainda serei capaz de fazer grandes coisas. E quando os pilotos eles começam a analisar alternativas como essa, por exemplo, a Fórmula 1 suga muitos pilotos, suga demais os pilotos, inclusive com esse calendário cada vez maior. A gente é do tempo das 16 corridas, né, Gavi? Hoje a gente tá aí rumo a 23, né? Seria 23 esse ano, mas caiu o grande prêmio seria 24 esse ano, né? Mas caiu o grande prêmio da Emília-Romanha, caiu o grande prêmio da China também. E aí o que acontece é o seguinte, alguns pilotos eu tenho a impressão que eles ficam na Fórmula 1 por mais tempo, porque assim, eu preciso ganhar, eu preciso ser campeão, eu preciso conquistar. Aí você pega um cara como o Verstappen, por exemplo, que tem tudo, inclusive, para bater os números do Hamilton e do Schumacher, mas eu já ganhei, já fui campeão, já mostrei pras pessoas, tá tudo certo, deixa eu fazer outras coisas aqui, porque a Fórmula 1 já não tá mais me conquistando e parece que tá rolando um pouco alguma coisa nessa linha. A Fórmula 1 não tá mais, assim, deixando os pilotos alucinados, assim, né? Então, Garcia, eu não sei, cara. Será que isso tá acontecendo de não ter os pilotos mais tão alucinados assim? Eu não consigo enxergar isso ainda, cara. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou aí sobre, né, conquistar as coisas também muito cedo, né? Vamos lembrar que o Verstappen entrou muito cedo na Fórmula 1, né, Garcia? Até que o título demorou um pouco pra vir, né? Então, né, não foi ali. Mas ele há muito tempo ele tá inserido nesse meio, né? Assim como o Hamilton também, né? A gente tá falando do Verstappen aqui,
mas, né, desde menino também ali no kart. Então, eu acho que as coisas tem muito a ver com isso, né? Quando eu tinha 16 corridas lá antigamente, é lógico que tinha já uma preparação e tudo, né? Desde as categorias de base, mas muito menor comparado com o que é hoje, né? Hoje a exigência é meio que 100%, tanto do físico quanto do mental, né? A vida da pessoa é praticamente aquilo, né? Vou até usar um exemplo que a gente teve agora no fim de semana, que foi a aposentadoria da Amanda Nunes no UFC, né, Garcia? Com 31 anos também, né? Então, e falou, olha, eu quero fazer outras coisas, né? Poderia aí entrou pra história aí com 11 defesas de cinturão, então passou até o Anderson Silva nisso, né? É a maior da história nesse quesito, então poderia ali permanecer ganhando muito dinheiro também, mas optou aí por, né, segundo ela própria, viajar, pensar em outras coisas. Então acho que tem muito a ver com esse lance da preocupação do lado mental e da exigência muito maior também, né? Como exige muito mais, então a tendência é você se estressar muito mais rápido, você fadigar muito mais rápido, né, Garcia? Então, por isso, uns menos, outros mais, né? Não sei, talvez é um assunto louco, porque a gente tá falando de uma mudança de geração dos carros, né? Mas a gente começa lá falando de uma mudança de geração dos carros, mas a gente passa por uma mudança de geração de pilotos também, né, Garcia? A gente até essa entrega do bastão, eu lembro que eu fiz um texto aqui, né? Não sei se fui eu, se foi a Natália, alguém aqui no F1 Mania fez um texto sobre a entrega do bastão ali do Hamilton pro Verstappen, que foi essa temporada de 2021, né? Então a gente tá passando por várias mudanças aí, né, de geração de carros, de pilotos e aí também de filosofia, porque a Fórmula 1 mudou muito com a filosofia, né, dos últimos anos para cá, então tem muitos novos fãs, a gente tá numa posição hoje assim delicada para saber o que vai acontecer. A gente pode opinar, né, Garcia? A gente do nosso lugar aqui tentar opinar, mas realmente eu vejo bastante coisa alterando aí, mudando nos próximos anos, né? Você falou dessa necessidade da Fórmula 1 de mudar mesmo, né, Garcia? Você falou da exigência física e ela é generalizada no esporte, né? A gente vai citar o exemplo, pedindo licença para falar de futebol, mas por se tratar do esporte mais popular do planeta também, a gente vê muito... Se a gente pegar uma comparação, e é fácil ver isso através dos vídeos, tem muito vídeo aí na internet para você poder fazer essa comparação, né? Entre os anos 70, 80, ali até comecinho dos anos 90, era o toque de bola, era o futebol pensado. Hoje em dia tem muita correria no futebol, não que não seja bonita. A disputa física ali no futebol também é bonita, né? Eu falo isso porque, assim, eu falo, pedir licença, a gente tá fazendo um podcast de automobilismo, mas eu gosto muito de futebol, né? E assim, essa disputa ela também é bonita, mas hoje é uma disputa muito física, os zagueiros correm muito, os atacantes correm muito, a gente não vê mais... A gente até vê, mas casos que não dão muito certo, né? Zagueiros ficando velhíssimos, como eles ficavam antes no futebol, 42, 43 anos, o cara tava jogando ainda. Hoje não dá, porque o cara tem que correr atrás de atacante lá, moleque, que tá arrepiando, sabe? Sim. Então, esse é o tipo de coisa que não dá mais certo, assim, atacantes vão virando meias vão virando volantes, vai mudando tudo, porque a exigência física do futebol também é muito grande, e isso vale para todos os outros esportes, né? Os atletas estão se tornando verdadeiras máquinas, Total, né? É isso, Garcia, é isso, né? A exigência é 100%, né? Você falou do futebol, né? Vou continuar um pouco nisso, porque a gente pega ali, por exemplo, né? Vou usar o maior exemplo, né? Os lances do Pelé, né? Maravilhosos e tal. Inimaginável hoje em dia, né? Aquilo, né, Garcia? Ali, o jogador com a bola ali, né? E aí ter tempo pra olhar pro lado, ter tempo pra pensar, ter tempo pra... Pois o Pelé olhava muito, né? Nossa, hoje em dia não tem, não dá. Se o Pelé dá aquela olhadinha pra um lado e pro outro pra 3, fazer 4 ali. Tem 3, tem fechando espaços, né? Como o pessoal fala hoje. E se não tiver alguém que vai dar um rapa nele. Mas com certeza, né? Então, é isso, né? Muda muito e eu acho que a exigência física, né, dos esportes ali é cada vez maior. Eu tava assistindo também a liga de vôlei que teve nesse final de semana, né, cara? E como cada vez os caras são mais altos, até os líberos hoje já estão gigantes, né, Garcia? Sim. Antigamente os líberos eram pequenininhos, né? Ali, sei lá, né, 1,75 m. Hoje em dia já não nem isso, mas pode ser aqui que tenha um ou outro, mas no geral tem mudado muito, né? A exigência é muito maior, então é sempre cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais intenso, né?
É pra isso que Sítios caminha. altos fortes levado às últimas consequências, né? Que é o lema olímpico lá, né? Mais alto, mais forte, mais rápido. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E aí mais fadiga também, né, Garcia? Mais fadiga. Sim. Machuca mais rápido, né? Tem... claro isso, que a fisiologia tá muito avançada, mas ainda são seres humanos, ainda são feitos de carne e osso, né? Sim, total. É isso, né? Dá uma sobrevida ali, né? Mas chega um ponto que não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Um exemplo aí de, né? Falando do futebol, a gente falou vôlei, várias coisas, mas o Renato Augusto, pra quem sabe, do Corinthians, né? Já viu que já não dá mais, né, Garcia? A fadiga já... Tá difícil, né? A fadiga já chegou num limite ali, né? Então, também pela alta exigência, né? Então é isso, os esportes cada vez exigem mais a tendência... Pelo Corinthians aí, você é corintiano, eu não, mas você é corintiano, o próprio zagueiro Gil, zagueiraço, mas a idade tá cobrando também, né? Ah, já foi, né? Já foi então. Fagner, né? Ali é o que você falou. Hoje em dia não tem mais espaço ali pra. Né? Tem que ter, claro. O cara tem que ser bom e tudo, etc. Mas tem que jogar muito, tem que ser muito rápido, tem que ter muita força, tem que estar sempre correndo, né? Tem que ter muito fôlego ali o tempo todo. E isso mudou completamente o esporte, né, Garcia? A verdade é essa, né, cara? A verdade é essa. Aí você só imagina um Verstappen em forma andando lá no meio das 24. Aí essa caô dos GT3, olha a sacanagem também. E fora isso, né? É que ele diz, né? Eu tava pensando aqui quando você tava falando, Garcia, que ele disse que ele não vai correr de Indy, né? Não vai. Ele não quer. De Indy não vai. Mas o negócio dele é meter um turismo ali, né? Então, porque ele seria um grande favorito a conquistar uma tríplice coroa, cara. Eu vejo. Sim, verdade. Né? Verdade. Se ele sai aí da Fórmula 1, né, no auge da carreira, ainda no auge, né, e vai fazer umas 24 horas de Le Mans, provavelmente conseguiria ali, vejo eu, né, e na Indy 500 é um pouco mais complicado, talvez, mas... Enfim, seria um sério candidato na minha visão também, Garcia. Boa, perfeito. Falamos aqui de Max Verstappen, que a gente acaba falando um pouco nele, porque é muito óbvio, né, que ele domina tudo, mas ele é o cara do momento na Fórmula 1, né, isso é indiscutível, e a gente até fala pouco dele, mas hoje a gente reservou um pouquinho para falar de Max Verstappen aqui no nosso primeiro bloco, e a gente parte pro segundo. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui. A gente vai reservar um pedacinho do nosso podcast para algo que a gente faz pouco aqui, né? A gente vai falar das 24 horas de Le Mans que aconteceu nesse sábado/domingo, né? Afinal de contas, uma corrida de 24 horas não tem como não atravessar aí o dia, né? O Gavi falou de tríplice coroa, né? As 24 horas de Le Mans é a mais importante prova aí do Endurance Mundial, foi a quarta temporada, inclusive, a quarta etapa da temporada 2023 do WEC, e teve vitória da Ferrari, depois de muito tempo, um jejum de 58 anos, a Ferrari desmontou aí, num time que tinha o Alessandro Pierguidi, o James Calado, né, e o Antônio Giovinazzi, olha só, que é piloto reserva, inclusive, da Ferrari na Fórmula 1, a gente fala às vezes do Giovinazzi, a gente já brincou muito com o Giovinazzi aqui, inclusive, eles que estavam guiando a Ferrari 499P número 51, uma disputa intensa com a Toyota ao longo da prova aí, e, cara, a Ferrari não vencia as 24 horas de Le Mans desde 1965. O time tinha o Ed Hughes, o Masten Gregory e o Jochen Rindt, né? E, cara, é um troço maluco, assim, você pensar que a Ferrari passou tanto tempo sem vencer essa prova gigante e faz parte, sei lá, dessa imagem cômica que a gente tem da Ferrari recentemente no automobilismo, que erra muito na Fórmula 1. Até deu que bater umas cabeçadas ali nas 24 horas também, mas não perdeu, não. Resultado gigantesco pra Ferrari nas 24, né, Gabi? Não, gigantesco, né, Garcia? É isso, né? A Ferrari é a equipe mais tradicional de Fórmula 1, não tem como, né? De Fórmula 1 não, de automobilismo, né? Falei de Fórmula 1 aqui, a gente tá sempre focado na Fórmula 1. Mas quando fala de automobilismo, então acho que o primeiro nome que tá na boca de todo mundo é Ferrari, né? Ferrari. Não tem jeito, né, cara? E isso foi legal também, né, Garcia? Por outro lado, que encerrou ali um pouco daquela hegemonia, desculpa, da Toyota, né, cara? Eram aí 5 vitórias já consecutivas, então, da Toyota, né? E aí conseguiu, então, a Ferrari superar ali,
né, e vencer depois de, como você colocou aí, 58 anos, né, Garcia? Então, quebra esse domínio também da Toyota, que durante um tempo ali também a Toyota era imbatível, não tinha adversário pra Toyota, né? Se era Toyota 1 contra Toyota 2, até, né? E depois com esses hipercar, então trouxe de volta um pouco aí essa disputa, o que é muito interessante também, né, Garcia? Agora é o que você falou, corrida de 24 horas, cara, e eu assisti pouco, pra falar a verdade, tava com as crianças aqui no fim de semana, mas assisti a primeira volta, parecia uma corrida de 15 voltas, fala a verdade, né, Garcia? Todo mundo já... A primeira volta parecia uma corrida aqui de 10 minutos, bateria do KGV, Garcia, de feriado. Verdade. Né? 30 minutos acelerado, velho. Você é louco. Ai. E eu acho que a gente tem que dar um destaque pra um cara que a gente já criticou muito e, sei lá, e talvez... não é porque ganhou as 24 também, talvez ele não tenha mesmo o nível que a gente espera pra Fórmula 1, né? Mas foi importante pro Giovinazzi conquistar um lugar na história da Ferrari e também do automobilismo. Ele crava uma estaca na história. Pô, aqui, ó, sou vencedor das 24 horas de Le Mans, né? Que é o Antônio Giovinazzi. E ele falou assim, quando você é criança, pilotando kart e tal, tem algumas corridas que você assiste o tempo todo. Ele falou assim, Indianápolis, ele falou assim, pra mim a Fórmula 1 em Monza, disse ele, até porque ele é italiano, e ele falou assim, e as 24 horas de Le Mans, ele falou assim, então era o meu sonho, hoje um sonho se tornou realidade, que é vencer, né, e aí ele até falou, poxa, eu não subo a um pódio desde Spa 2016, na GP2, que hoje é Fórmula 2, né, você não venço uma corrida desde 2016, então voltar ao pódio, principalmente aqui em Le Mans, foi ótimo, confesso que chorei, porque eu fiz muito sacrifício já na minha vida, depois de muitos anos cheios de decepções, provavelmente falando aí sobre o período dele na Fórmula 1, mas no final sempre acreditei no meu talento, e o que a equipe Ferrari fez hoje aqui, no passado, em julho, a gente colocou esse carro na pista pela primeira vez, hoje a gente venceu o Le Mans, então como equipe a gente precisa estar orgulhoso também, né? Eu achei muito legal também essa declaração do Giovinazzi, que de novo, é um cara que não se firmou na Fórmula 1, não mostrou que veio, mas o cara é um piloto, o cara é um profissional do automobilismo, e no automobilismo agora ele entrou pra história. Sim, né? É isso, né, Garcia? É isso. Teve as oportunidades ali na Fórmula 1, né? Mas, enfim, cara, às vezes não encaixa, né? Não dá pra você dizer que, né, não é um bom piloto porque não rendeu na Fórmula 1, acho que é muito raso essa comparação, né? E a gente tem visto, né, bons exemplos, cara. Vou citar um outro que me vem à mente agora, que é o próprio Marcus Ericsson, né, que lá na Indy tá indo muito bem, né? E quem foi o Ericsson na Fórmula 1 também, né, Garcia? Então é isso, a gente tem boas corridas, existem boas corridas para fazer, existe uma carreira também para um piloto seguir, né, fora da Fórmula 1, acho que isso é legal, cara, e como você falou, é importante pro Giovinazzi, pra ele como pessoa, né, como, né, se firmar ali pra dizer, não, eu sou um grande piloto, estou aqui, venci as 24 horas de Le Mans, né, porque acho que a primeira coisa que abala ali, e a gente vê que abala muito, né, na Fórmula 1, é quando alguma coisa sai errado, o abalo emocional é muito grande, né, Garcia? Muito grande, porque os pilotos ralam muito, é um sonho chegar lá, e aí, de repente, a cobrança é muito grande, então, né, as críticas também são pesadas, o Giovinazzi, como piloto da Ferrari, ainda, a Ferrari, a gente sabe que a cobrança é maior, né, Garcia? A cobrança da Ferrari é maior, a mídia ali é uma pressão extra por ser Ferrari. Então, importante, como você disse, muito importante também, muito bacana a gente ver, né? Eu pessoalmente gosto muito do Giovinazzi, é um cara sempre de boa, então é legal a gente ver a vitória. É um cara bacana, né? Um cara bacana, né? Diferente de outros que a gente cita, por exemplo, o Kvyat, né? Ele é tão bacana que ele nem combinava muito com aquele universo. Nem combina, verdade. Ele tá lá ainda, né? Vamos ser honestos, mas assim, nem combina muito com esse universo todo. Bonzinho, né? Muito bonzinho, né? Mas é legal, né? Então acho que isso... Sorridente demais pra Fórmula 1.
E ele, na pista, também foi um cara sempre muito ameno, né, Garcia? E a gente diz aqui, isso até abre, assim, de novo, né? A gente chega nessa discussão, né? Da necessidade de você ser um cara... É duro falar isso, mas meio arrogante, né? Ali, meio egoísta, né? Sim, quanto psicopata ali, pra poder ser sempre o primeiro, tá sempre liderando dentro da equipe, blá, e tal. Não é fácil, realmente. Junta a história, né? Porque isso é um estresse também emocional muito grande se manter numa posição assim, Garcia. Exatamente, mas é isso. Bom, o Leclerc, inclusive, já deu uma pitadinha ali, falou esse dia, ele falou assim, olha, incrível, ele comentou no Eurosport, ele falou sobre a vitória, ele falou assim, incrível, ver uma Ferrari vencer incrível, né, depois de tantos anos, né, nesse retorno, foi uma edição muito especial, e ele falou assim, olha, eu adoraria estar lá, por que não vencer os 24 com a Ferrari? É um evento incrível, com certeza um dia na minha vida quero marcar a presença ali também, quando será, não sei, mas tô muito orgulhoso do que a Ferrari fez, é uma loucura e já deixou ali o nomezinho dele, já que a Ferrari gosta tanto dele, né? Por que não chamar o Leclerc um dia para as 24? Pois é, né, Garcia? Já se candidatou, já. Nem vou falar nada, né? Vai fazer que nem o Giovinazzi, não vai ganhar nada, vou falar já, então não vai ganhar nada, vai ganhar as 24 horas de Le Mans também. Aí não adianta, Leclerc. Leclerc, grande vítima aqui dos programas da F1 Mania. Virou bullying já, né, Garcia? Virou. E a gente admite. Brincadeiras à parte, a gente gosta do Leclerc, cara. Eu, pelo menos, gosto do Leclerc. É que eu sou frustrado, eu já falei aqui. Eu achava que lá no começo, né, assim, torcia mais pro Leclerc do que pro Verstappen. Puta, o Leclerc vai chegar e vai conseguir e tal, não sei o quê. Né? Então aquela frustração também traz um tanto quanto... Acho que traz um pouco desse amargor junto, viu, Garcia? Boa. Mas é isso, gente. Falamos um pouquinho aqui sobre as 24 horas de Le Mans, sobre o Giovinazzi, que merece esse destaque, sim. E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto. Para quem eventualmente esteja perguntando sobre os brasileiros nas 24 horas de Le Mans, mas a gente fala aqui também um pouco mais. Mas agora a gente vai para as nossas rapidinhas de sempre, começando com Adrian Newey, Gavi, que ele falou assim, ele espera grandes diferenças de desempenho com os novos regulamentos de motor para 2026. O cara acredita que muita coisa vai mudar, né? O motorzão de combustão interna ali, o V6, 1.6 e tal, vai continuar o mesmo, né? Mas agora vai ter uma maior saída elétrica na unidade geradora lá, na unidade cinética também. A unidade geradora de motor térmico vai ser removida, serão usados combustíveis totalmente sustentáveis, coisas muito legais inclusive, né? Tanto que trouxeram Audi e Ford para categoria, né? Mas o Adrian Newey acredita que a Fórmula 1 pode ser um pouco mais lenta. Quando esse regulamento híbrido chegou pela primeira vez em 2014, tinha muita diferença. A Mercedes fez um trabalho fantástico, segundo ele, né? E ele falou assim, mas agora estão todos mais próximos, né? E então, quando o grid está muito apertado, a gente vê algumas diferenças ali e tal, né? Eu falei assim, o grande risco é que com outra mudança na unidade de potência, pode haver uma diferença por muito tempo novamente, né? Ele falou assim que às vezes leva tempo para os fabricantes entenderem e diminuírem a diferença entre uma e outra, né? Enquanto que o pessoal que constrói o chassi tem um tempo de reação mais rápido, né? O que ele quis dizer? Ele receia que a gente pode viver o que a Mercedes viveu na época. Na época, o que acontece? Quando chegou em 2014, a Mercedes, ela entendeu os motores mais rápido que todo mundo e construiu um chassi em volta daquele motor que a fez ter mais vantagem ainda, né? E é isso que o Adrian Newey receia, que alguém entenda esse motor muito mais rápido que as outras e que venha por aí mais um período de dominância na Fórmula 1. Garcia, cara, eu acho que isso vai rolar, né? Mas vou gastar uns minutinhos aqui, né? Mas é um efeito colateral que a Fórmula 1 precisa passar, né? Essa nova Fórmula 1, né? A Fórmula 1 nova, ela caminha lá para ser carbono zero, né? A gente tem que destacar que em 2026 os motores vão ser muito mais simples, né? Do que, por exemplo, lá 2014, quando eles colocaram o MGUH, que era realmente o maior problema ali de todo mundo, era conseguir fazer um MGUH durante muitos anos, né? Ainda hoje ainda o grande problema da Fórmula 1. Então, com a extinção dessa peça,
né? Tudo vai se simplificar muito na Fórmula 1. Então, eu imagino que sim, cara, né? A gente vai sair com alguém na frente, né? Ali alguém vai tomar de novo a dianteira nesse quesito, mas aí também o tempo de recuperação vai ser menor, né? O tempo de... Como o motor é um pouco mais simples, isso aqui eu fazendo previsões aqui, hein, Garcia? Mas assim, pelo histórico, né? Sim. Que caminho pra isso. Então, aí o tempo de delay demorou, sei lá, 10 anos, 8 anos, né? Na Fórmula 1, então talvez demore 4, né? E aí então a gente pensa lá em 2030, né? Aí a gente volta a ter uma Fórmula 1 com um regulamento aerodinâmico já mais, entre aspas, padrão, eu ia dizer, mas não, mais simplificado, né, com motores também mais simples, então o esporte é muito mais barato e também muito mais sustentável, que é um caminho que a Fórmula 1 é o objetivo da Fórmula 1, que a gente sabe que não é de curto, é de médio para longo prazo, né, Garcia? Então dá para imaginar realmente esse caminho que o Newey falou, né? Até o Newey é um dos grandes nomes aí, acho que o que ele fala e a previsão que ele faz é realmente pra gente considerar, né, Garcia? Tá muito tempo envolvido na Fórmula 1, mas é isso, é um efeito colateral que a Fórmula 1 ela vai ter que passar para poder alterar todo esse processo, né? Ela vai ter que passar por isso uma hora ou outra. Então, agora, de fato a gente tem agora ali uma diferença da Red Bull. Se você pensar que as regras aerodinâmicas são um pouco mais simples também, vamos colocar aí, 2024, aí 2025, né, Garcia? As equipes chegando um pouco mais perto, aí 2026 já muda as regras de novo, né? Então, e aí deve alguém novamente sair na frente, algo que aconteceu agora aí, quando a Red Bull chegou na Mercedes ali no final da era, de 2021, né, 2022 mudou e deu uma distância muito grande de novo, né, Garcia? Então, é isso, boa, né? Mas aí vamos ver se firma, né? Porque o caminho da Fórmula 1 é para ser mais barato e mais sustentável. Então talvez seja uma coisa mais duradoura, dá pra pensar, né? Você coloca as regras agora aerodinâmicas ali mais simplificadas, que foi o que aconteceu em 2022, vai fazendo alterações ali, né? Paralelo a isso, você trabalha um teto orçamentário, então você vai barateando o esporte, né? Você vai dando justiça um pouco mais também com o lance de você né, dar mais tempo de desenvolvimento para as equipes que terminam mais abaixo da tabela de construtores. Então, e aí num médio, longo prazo, você pode ter um esporte, né, ali você alcança esse objetivo, que é ter talvez mais competitividade, mais imprevisibilidade, né, de resultados, coisa que ainda nesse momento é difícil, né, tá difícil, ainda a gente tá bem longe disso nesse momento. Garcia. Boa, perfeito. Seguindo com as nossas rapidinhas por aqui, a gente vai falar de Hamilton agora. Ele tá criando o documentário dele, que deve sair muito em breve, né? E ele falou assim, olha, ele falou no motorsport.com, ele falou que esse documentário vai ser sobre a vida dele, sobre a carreira, a jornada que ele enfrentou, com a experiência de fazer o que ele realmente gosta. E ele falou que o documentário Senna, né, que é o documentário do Ayrton, né, fez muito por ele. Ele falou assim, então eu espero que o meu documentário seja capaz de fazer algo positivo, de depositar algo de positivo pro próximo garoto que estiver assistindo, voltando da escola e sonhando com eventualmente tá na Fórmula 1, alguma coisa assim. E eu acredito que o Hamilton, com ou sem documentário, ele já faz isso, né? Com certeza, Garcia, né? Ele já motiva aí, acho que motiva muitas gerações. O Hamilton é um grande ídolo, né, do esporte aí. Enfim, e assim, cara, ele tá certo também, Garcia, você deixar o seu nome registrado ali é importante pra você continuar divulgando isso, né, cara? Eu acho que hoje em dia a gente viu aí o exemplo agora, né, do Drive to Survive, por exemplo, o tanto que ele trouxe de fãs, né, o tanto que ele divulgou, né? Às vezes as pessoas não têm tanto acesso, então a gente, por exemplo, que acompanha ali a carreira do Hamilton, a gente tem um pouco mais de informação sobre ele, sabe um pouco mais, né? Mas talvez as pessoas que cheguem agora, principalmente agora, tá? Tô falando agora desses anos aí, desses 2 anos de domínio do Verstappen, vamos supor aquele fã que veio pelo Verstappen, né, Garcia? Talvez ele não conheça tudo, né? E aí nem tenha tanto interesse assim também, porque hoje em dia o Hamilton já não é mais destaque também, né, Garcia? Então, enfim, é importante, né, você ter ali, o Hamilton é um cara que entrou pra história totalmente pelo mérito dele, então é um dos caras que daria, assim, um documentário, pelo menos uns 5, 6 episódios aí, assim, pra você
conhecer tudo que o Hamilton já fez, né, Garcia? Não sei se acho que 5, 6 episódios é até pouco, viu? Pois é. Enfim, falando em episódio, série e tudo mais, a Fórmula 1 confirmou uma parceria para uma nova série de TV que vai misturar ficção com realidade. Eu acho que o Drive to Survive já faz isso, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Então a gente vai ter aqui um programa que... Essa série, né, vai se concentrar na problemática ascensão de uma equipe fictícia de Fórmula 1 de propriedade familiar, que enfrenta personalidades ferozes, rivais em constante mudança e apostas multimilionárias, né? Então vai misturar a ficção com o mundo real da Fórmula 1. Quem deve estrelar e produzir a série é a atriz inglesa Felicity Jones, né? Vai assumir o papel de produção no projeto também. Ela disse que é uma honra fazer parte desse projeto e, enfim... e o Tony Chu, da Bedrock Entertainment, vai atuar como produtor executivo do projeto, né? Diz que foi impulsionado por paixões coletivas, contar a história de personagens que habitam esse mundo único da Fórmula 1, que acontece nos bastidores e tudo mais. Deve ter muita coisa que o próprio pessoal da Netflix vê nos bastidores ali, não pode ficar contando, não pode ficar alastrando, e vão jogar em forma de ficção nessa série, né, Gavi? Deve, com certeza, né, Garcia? Sempre... Né, a ficção ali, cara, ela né, quando não é super ficção, ela tem um pouquinho de realidade em tudo, né, Garcia? Então, fiquei assim, muito curioso, né, pra ver como é que vai ser essa parceria, e é uma outra forma, realmente, né, de divulgar a Fórmula 1, cara. Eu acho que faz parte, sem dúvida nenhuma, não dá pra dizer que é coincidência, né, Garcia, mas faz parte desse plano de expansão aí da Fórmula 1, de popularizar, de invadir vários, né, setores, segmentos, né, e assim, pela sinopse aqui, né, uma série de drama familiar ambientada no mundo de alto risco das corridas de automóveis, já deu uma boa ideia aí de que promete, né, Garcia, porque eu gosto muito de drama, cara. Eu acho que a série ali, né, o que mantém é o drama, né? Então você já pensa aqui numa família rica, investindo uma grana, tendo que fazer dar certo e etc e tal. Realmente é tema aí para um belíssimo roteiro, para uma série. Fiquei muito curioso para saber. Ainda não tem data, né, de lançamento. Na verdade, o projeto ainda nem começou a produção, mas obviamente que a gente vai ficar aqui informando também vocês, né, Garcia? Porque é bastante interessante aí essa nova parceria da Fórmula 1, Garcia. E Gavi, em tempos de controle de gastos na Fórmula 1, é assim, bateu o carro, putz, você perde um dinheiro que você poderia estar usando desenvolvendo seu carro, né? E a gente já teve 7 corridas e o usuário Best Pro 23 Chevy do Reddit mostrou quais pilotos mais causaram gastos para as equipes por colisões aqui, tá? Essa lista se limita a peças e não tem motores e caixas de câmbio, até porque essa é uma estimativa meio que padrão para todas as equipes aí, né? Então assim, por exemplo, ele fez a estimativa: uma asa dianteira, $125 mil, um novo assoalho, 225 mil, tal. Então, o Pierre Gasly da Alpine lidera essa conta com $1.380.000 de gastos, né? Inclusive por conta do que aconteceu ali na relargada do Grande Prêmio da Austrália. O Alex Albon é o segundo maior gastador, já na sua cota de erros aí, ele já gastou mais de $1.270.000, né? A gente teve um acidente ali nas primeiras voltas de Melbourne, aquilo ali custou mais de $500 mil, teve em Mônaco também, né, nos treinos livres. E o Sérgio Pérez é o terceiro da lista, Gavi, $1.100.000 em danos causados por acidentes, incluindo a batida ali no Grande Prêmio de Mônaco, que causou alguns danos significativos ao carro. Essa lista, assim, o Gasly eu até esperava, o Albon e o Pérez não. Pô, cara, o Albon até que vai também, né? Agora, eu vou dizer que, assim, se você pegar, Garcia, o próprio Gasly, né, cara, se deu mal, né? Porque o Ocon não entrou nem na lista aqui do top 3, né? E foi, pra mim, ali, de novo, vou sempre bater nessa tecla, foi o grande culpado ali
ali por esses danos. Tinha que ter acionado o seguro do Ocon ali, hein, Garcia, nesse acidente do Gasly. Digamos que o Gasly foi quem errou, mas o Ocon foi o imprudente, né? O Gasly errou, porra, Garcia, o Gasly errou, mas ali tinha alguém, tinha que evitar, né? E, pô, o companheiro de equipe, olha aí quanto causou de danos, 1.400.000. Agora também essas peças, rapaz, também, uma asinha ali, $125 mil, puta, cara, aí também não dá pra, né, tem que estar preparado pros custos aí, né, Garcia, porque a gente tá falando só de 7 corridas, cara, se a gente, vamos supor que o Gasly mantém essa média aqui, tá, Garcia, de 1,4 milhão, a gente vai, tem vezes 3, né, então aí, ó, vai pra quanto aí, vai pra 5,2 milhões, é isso? Nossa, vai longe. A lista não é fácil não, cara. O mas dólar a 4,5, né, na verdade. Mas quantos milhões de dólares, né, de reais, então, né, é isso. Agora, o que mais me chamou a atenção aqui, de fato, foi o Sérgio Pérez, cara, porque eu não lembrava, né, ali que ele teve... Na verdade, teve aquela batida na Austrália, né, cara? Não lembrava ali. Teve Mônaco e Austrália, então deu azar também de quebrar. E o Pérez custou, na verdade, muito mais do que 1,5 milhão, né? Porque custou 1,5 milhão de danos. E quanto de danos intelectuais, hein, Garcia? Depois que levantou aquele carro ali em Mônaco ali, hein? vezes quanto? Sei lá, vezes... Pessoal, eu tava vendo aí notícias, né? No próprio F1 Mania. E diz que a Mercedes, né, McLaren, né, também já teria aí 60 engenheiros trabalhando em cima das fotos, né? Agora os rumores... Engenharia reversa, né? As especulações surgem aí, mas mais do que dano físico, né? O dano intelectual que o Pérez causou em Mônaco ali foi sem precedentes, Garcia. É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli, com 2 L's. Então pode sempre mandar uma mensagem lá, seguir a gente lá, a gente segue de volta também. Tô tentando abrir aqui, eu recebi umas mensagens no fim de semana, mas a internet tá muito ruim. Tá, vou mandar um abraço, depois eu trago. O Eric mandou aqui mensagem pra mim. Eu acho que é isso mesmo. O Eduardo Monteiro Camargo também. Então, durante a semana a gente vai trazendo as mensagens aí, Garcia. Já deixo meu abraço pra todo mundo. E de novo, @Gabriel_Gavinelli com 2 L's, segue a gente lá, Garcia. Perfeito. Uma mensagem aqui, você falou do Eric, né? Quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram é @CarlosGarciaFM, né? E ele falou que ele foi pro interior de São Paulo esses dias, lá pra Itapira e tal. Ele falou que tava na cidade do lado do Velocitar. Ele falou, puta, adoraria correr lá, né? Mas um dia pretendo ir pelo menos lá na Granja Viana. Vamos lá, vamos sim, que legal. Boa. Diz que bom que eu voltei aí, sim. Fiquei um tempinho ausente, mas... Tamo de volta aí, tá certo? Abraço pro Adailton Neto também, que tá sempre junto com a gente, sempre curtindo. O Gustavo Lourenço também. Gustavo Lourenço falou assim, eu tenho uma crítica construtiva, Garcia. Diz que eu abri o podcast esses dias falando, é isso, vamos que vamos. Ele falou, não, mano, você é o cara do bordão, é isso, valeu demais. Tem que começar o podcast sempre assim. Eu comecei hoje assim, pensando nessa mensagem que você me mandou, viu, Gustavão? Tamo junto, né? Obrigado aí também. Ele também falou a mesma coisa, muito bom ter você de volta aí junto do Gavi, arrebentando nas notícias de Fórmula 1. Beleza, é isso, estamos sempre juntos, gente. Top. Fernando Soares também tá sempre mandando alguns memes aqui, inclusive, né? Então, vamos junto aí, todo mundo mandando mensagem pra gente. Gosta assim, ó, quando tem mensagem de voz pra gente poder... Quando mensagem de voz também pode mandar, claro, mas quando tem mensagem pra gente poder bater um papo por aqui, tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo sempre por aqui. Valeu todo mundo que tá sempre ligado com a gente, todo mundo que ouve uma ou outra, não tem problema, mas só vamos. Obrigado você também, Gavi, grande abraço. É nóis, parceiro. Tamo junto, começando mais uma semana de muita Fórmula 1. E é isso aí, um abraço, mano. É nóis. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.